Lillard, long range three. It's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Tanto Magic Johnson quanto Kobe Bryant são reconhecidos como dois dos maiores jogadores da história da NBA, e ambos defenderam apenas uma camisa, a do Los Angeles Lakers. E hoje, há controvérsia sobre qual dos dois é o maior jogador da franquia de todos os tempos, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, peço que se inscreva no canal e dê aquele tapa no like. Johnson foi a primeira escolha do Los Angeles Lakers no draft de 1979 e teve o início dos sonhos de qualquer jogador. Já na sua primeira temporada, foi selecionado como titular do All-Star Game, enquanto, juntamente com Kareem Abdul-Jabbar, liderou os Lakers a uma campanha de 60 vitórias e 22 derrotas na temporada regular. Também levando o time até as finais da NBA, contra o Philadelphia 76ers. E quando o time da Califórnia liderava a série por 3-2, Kareem se lesionou, ficando de fora do jogo 6. Foi aí que Magic Johnson assumiu a responsa. E começando o jogo como pivô, mas também atuando em outras posições, teve uma das maiores atuações da história da liga, marcando 42 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 3 roubos de bola, numa vitória por 123-107, vitória essa que rendeu o título aos Lakers, e Johnson foi nomeado MVP das finais, se tornando o único estreante da história a vencer o prêmio. 2 temporadas depois, os Lakers voltaram às finais e enfrentaram e ganharam novamente dos Sixers, com Magic mais uma vez nomeado MVP das finais. A final se repetiu no ano seguinte, porém dessa vez a vitória ficou com o time da Filadélfia. Johnson, por outro lado, liderou a liga em assistências na temporada regular pela primeira vez na carreira, e em apenas na sua 4ª temporada na liga já havia chegado em 3 finais, sendo eleito Finals MVP em 2 ocasiões. Em 1984, Magic liderou a liga em assistências mais uma vez, com média de 13,1 assistências por jogo, e os Lakers chegaram às finais pela 3ª vez consecutiva, a 4ª de Magic Johnson, sendo marcada pelo primeiro encontro entre Johnson e Larry Bird na pós-temporada. E numa série que foi a 7 jogos, a vitória ficou com o Boston Celtics. A revanche veio no ano seguinte, onde os Lakers foram capazes de eliminar os Celtics em 6 jogos, e Kareem Abdul-Jabbar foi o MVP das finais. 2 anos depois, após uma frustrante derrota para o Houston Rockets na temporada anterior, Johnson guiou o time californiano às finais mais uma vez, liderando a liga em assistências pela 4ª vez em sua carreira. E novamente, eles enfrentaram o Boston Celtics de Larry Bird, ganhando a série em 6 jogos, e Johnson foi nomeado Finals MVP, depois de também ter sido agraciado com o prêmio de MVP da temporada regular. Os Lakers repetiram o título na temporada seguinte, e apesar de não ter sido eleito MVP das finais, que ficou com James Worthy, ele teve bons números, com médias de 21,1 pontos, 3 assistências e 5,7 rebotes por jogo, sendo esse o 5º e último título de sua carreira. Nos próximos anos, Magic ainda ganhou mais 2 MVPs de temporada regular e chegou a mais 2 finais, perdendo para Detroit Pistons e Chicago Bulls respectivamente. Em 1991, Magic surpreendeu o mundo ao abruptamente anunciar a sua aposentadoria, após descobrir que havia contraído o vírus HIV. Ele ainda disputou um All-Star Game em 92, onde foi o MVP do jogo. E em 1996 ele voltou a jogar pelos Lakers. Foram 32 jogos, tendo médias de 14,6 pontos, 6,9 assistências e 5,7 rebotes por jogo. Por fim, ao final dessa temporada, Magic Johnson se aposentou permanentemente das quadras. Já Kobe Bryant foi a 13ª escolha no draft de 1996 pelo Charlotte Hornets, mas logo em seguida já foi negociado com os Lakers. Na sua primeira temporada com o time, se tornou o jogador mais jovem a ser titular em um jogo da NBA, com 18 anos e 158 dias. Também foi o jogador mais jovem a vencer o torneio de enterradas, com os mesmos 18 anos. Em sua segunda temporada, Bryant foi selecionado como titular do All-Star Game, o jogador mais jovem a conseguir o feito, aos 19 anos e 169 dias. Entre 2000 e 2002, Kobe Bryant, juntamente com Shaquille O'Neal, guiou os Lakers a 3 títulos consecutivos e, com apenas 23 anos, se tornou o jogador mais jovem a vencer 3 campeonatos. Vale ressaltar que ao final da temporada 2000, os Lakers venceram 67 jogos, a segunda maior marca da franquia, ficando atrás somente dos 69 jogos vencidos na temporada 71-72, quando o time ainda contava com Wilt Chamberlain. E em 2002, Kobe venceu seu primeiro MVP do All-Star Game. Nas 2 temporadas seguintes, os Lakers cairiam nos playoffs para os eventuais campeões San Antonio Spurs e Detroit Pistons respectivamente, e Shaq deixaria os Lakers para se juntar ao Miami Heat.
As primeiras temporadas sem o pivô não foram muito boas para o time de Los Angeles, mas Kobe, por sua vez, teve marcas expressivas, como uma partida em que anotou 81 pontos em janeiro de 2006, se tornando o jogador com mais pontos em uma única partida pelo Los Angeles Lakers, superando os 71 anotados por Elgin Baylor em 1960, e o segundo jogador com mais pontos em uma única partida na história da NBA, ficando atrás somente dos 100 pontos conferidos por Wilt Chamberlain em 1962. Nesse mesmo ano, Bryant terminou a temporada como cestinha pela primeira vez em sua carreira, com médias de 35,4 pontos por jogo, feito que ele repetiria na temporada seguinte, quando já havia trocado o número de sua camisa de 8 para 24. Além disso, ele foi o MVP do All-Star Game pela segunda vez. Em 2008, Kobe venceu seu primeiro e único MVP da carreira, enquanto guiou os Lakers até a final da NBA, sendo derrotados pelo Boston Celtics. Porém, as duas temporadas seguintes terminaram com o título para o LA, e Kobe Bryant foi eleito MVP das finais nas duas ocasiões, somando então 5 títulos da NBA para sua carreira. Complementando, em 2009, Kobe e Shaq foram eleitos MVP do All-Star Game, feito que Bryant repetiria em 2011, empatando com Bob Pettit, como os jogadores que mais vezes venceram o prêmio, 4 vezes no total. Entretanto, os próximos anos da carreira de Kobe Bryant foram marcados por lesões, incluindo uma ruptura no tendão de Aquiles que o tirou da temporada, e nem mesmo as chegadas de Steve Nash e Dwight Howard ao time foram suficientes para levar os Lakers de volta ao topo. Enfim, na temporada 15-16, Kobe anunciou que aquele seria o seu último ano na liga, e a partir daí, cada jogo parecia um verdadeiro tour de despedida, sendo ovacionado em toda a arena que passava. E no último jogo de sua carreira, marcou incríveis 60 pontos, numa vitória sobre o Utah Jazz, fazendo dele o jogador mais velho a marcar 60 ou mais pontos em uma única partida, aos 37 anos e 234 dias. Após a sua aposentadoria, os Lakers decidiram aposentar as duas camisas vestidas por Kobe durante a sua carreira, a de número 8 e 24, fazendo dele o único jogador da história da NBA a ter duas camisas aposentadas pela mesma franquia. Em comparação com Magic Johnson, os números e conquistas de Kobe com os Lakers são os seguintes. Ambos foram 5 vezes campeão da NBA, Kobe foi uma vez MVP da temporada regular e 2 vezes da final, enquanto Magic ganhou 3 vezes ambos os prêmios. Kobe foi 15 vezes eleito para os All-NBA Teams, sejam eles o primeiro, segundo ou terceiro time, o segundo jogador com mais eleições, empatado com Tim Duncan e Kareem Abdul-Jabbar. Johnson foi selecionado 10 vezes. Bryant tem mais 18 aparições no All-Star Game, só fica atrás de Kareem Abdul-Jabbar, que tem 19. Magic tem 12 aparições. E enquanto Magic Johnson liderou a liga 4 vezes em assistências e 2 vezes em roubos de bola, Kobe foi o cestinha do campeonato 2 vezes. Além disso, Kobe Bryant lidera o Los Angeles Lakers em várias estatísticas, dentre elas estão jogos com 1.346, minutos jogados com 48.637, arremessos convertidos com 11.719, arremessos de 3 pontos convertidos com 1.827, lances livres convertidos com 8.378, roubos de bola com 1.944, pontos com 33.643, sendo ele o quarto maior da história, e o win shares com 172,7. Já Magic Johnson é o sexto em jogos, quinto em minutos jogados, sexto em arremessos convertidos, 17º em arremessos de 3 pontos convertidos, quarto colocado em lances livres convertidos, o segundo em roubos de bola, com 1.724, o quinto em pontos e o quarto em win shares. Porém, ele lidera a franquia em assistências, com 10.141, sendo ele o sexto maior da história. Lidera também a franquia em triplos-duplos, com 138, sendo ele o terceiro maior da história. E em assistências por jogo, com 11,2, sendo essa a maior média de assistências por jogo na história da NBA. Kobe Bryant é o segundo, o quarto e o oitavo colocado nessas 3 estatísticas, respectivamente, pelo Los Angeles Lakers. Bom, obviamente os dois foram jogadores excepcionais e vitoriosos, não só para o time que defenderam durante toda a sua carreira, mas para a liga de uma forma geral. Magic Johnson foi um gigante tanto dentro quanto fora das quadras, um dos jogadores mais influentes do esporte. Mas eu acredito que os números de Kobe com a camisa dos Lakers são mais dominantes, já que ele lidera a franquia em quase todas as estatísticas, e tem o mesmo número de títulos que Magic Johnson. Por isso, na minha opinião, Kobe Bryant é o maior jogador dos Lakers de todos os tempos. Inclusive, o próprio Magic Johnson disse isso na despedida de Kobe das quadras. Peço que enquanto eu deixo o trecho dessa declaração rolando, você se inscreva no canal e dê aquele tapa no like.
Também comente a sua opinião sobre o assunto. Valeu, galera, até a próxima! He is not only a great and unbelievable sports icon, but also he's the greatest to wear the purple and gold.